certo? Está indo. Hoje, então, África. Vamos lá. Vou aqui gerar o link para poder compartilhar com vocês, para que vocês quiserem baixar os slides, vocês ficarem à vontade. Espera aí, agora esperar a boa vontade do Chrome. Link copiado. Vamos para o chat. 2 lives, não me exatamente. Ctrl V. Enviei. Esse aí é o link do nosso arquivo. Agora, share screen. Pronto, vejo aqui que eu já tenho 10 colaboradores comigo. Apresentar. Bom, seguinte, cursos. E terceiro, enquanto carrega aí, é bom para a gente fazer a nossa introduçãozinha sobre a África. Por quê? Porque sempre que a gente fala da África, queridos, infelizmente, as imagens, as mensagens que começam a aparecer para nós dizem respeito a condições muito ruins. A gente fala de África, basicamente a gente lembra de fome, a gente fala de África, basicamente a gente lembra de guerra civil, a gente fala de África, a gente lembra de caçadas ilegais, a gente fala de África, a gente lembra ali de desgraça, de fome, de miséria, de tudo que é muito ruim. Eu fiz uma disciplina na faculdade que ela se chamava GREP, Geografia Regional dos Espaços Periféricos, que eu lembro do meu professor falando que meio que de tudo de ruim que existia tinha na África, com exceção do Santander e do Corinthians. Só que acontece que o Santander é um banco multinacional, então sim, existe Santander na África, e existe um time chamado Corinthians de Cabo Verde. Então, a partir daquele momento, ele pôde dizer que tudo de ruim que parecia que existia no mundo estava no continente africano. A gente está errado em pensar assim? Não, não está errado. Mas é claro, queridões, que a África nunca vai ser só isso. Estamos falando do berço da humanidade. Estamos falando do berço das culturas. Estamos falando de uma cultura riquíssima, tanto de proximidade com a natureza, quanto de adaptação, muitas vezes, a climas inóspitos, de uma oralidade incrível. Então, olhar só para os problemas da África, você acaba reduzindo ela a essa história de continente problema. Mas da mesma forma que você ignorar a existência deles, também não é correto pela forma como a África busca se desenvolver. Dito isso, queridões, e fazendo o recorte, infelizmente, nesses problemas, a gente costuma associar esse período de miséria da África única e exclusivamente com aqueles séculos de imperialismo europeu, iniciados timidamente no século XV, aprofundados no século XVIII, parcialmente encerrados no século XX. Falar do imperialismo está entre as raízes dos problemas africanos? Está. Mas não é só isso. E associar só ao imperialismo, queridões, é ser extremamente reducionista e até mesmo um pouco preconceituoso com a África.
em dizer que, olha, é um continente tão frágil economicamente, até em termos de ideias, que bastaram 300 anos de ocupação e uma história milenar para você construir uma grande miséria, para você renegar esses países africanos a essas condições tão ruins que a gente vê hoje. Flávio, mas são ruins? São, gente. Quando a gente pega os dados do mundo, a gente vai olhar os países africanos sempre em condições muito baixas. O IDH, por exemplo, dos 30 piores IDHs do mundo, 27 são IDHs africanos. Aqui, no nosso recorte da tabela, eu peguei os últimos colocados do IDH de 2018, que é o mais recente no momento. Vocês vão ver do 189º ao 178º, ou seja, os 12 últimos IDHs são IDHs africanos, só interrompidos ali pela presença do Iêmen, que é um país da Ásia, mas muito colado ali na África, basicamente com os mesmos problemas, e depois você vai ter o Afeganistão, depois você vai ter a Bangladesh, aí sim começam a aparecer países de outros continentes. Mesmo o Haiti, queridões, que a gente fala que é o pior país das Américas, ele está bem acima de vários países africanos. Isso se reflete no IDH, isso se reflete no seu PIB per capita, ou seja, na sua produção de riqueza. Além aqui de mostrar a última posição dos países africanos, queridões, reparem nesses valores. O PIB per capita é o quanto da produção de riqueza dividido pela população. Olha o caso da Somália. São 70 dólares anuais o PIB per capita da Somália. Observem isso, como a situação de miséria ela é realmente muito pesada nesses países. A mortalidade infantil, que nesse caso aqui, o Afeganistão, pelas suas particularidades também, por ter passado recentemente por graves conflitos e ditaduras, lidera, mas depois você passa a ter ali apenas países africanos. A nossa querida expectativa de vida, mostrando uma África ainda em um processo de primaria, de primazia, digamos assim, na sua transição demográfica, ainda ali na sua primeira fase, resultado de poucas políticas públicas decentes, resultado de poucos investimentos na saúde. Só para comparação, queridões, a expectativa de vida da República Centro-Africana, ali em 47,31 anos, vai? Que é para as mulheres, né? Aqui é a média, expectativa de vida masculina, expectativa de vida feminina. 47,3 era mais ou menos a idade média da Europa durante a primeira Revolução Industrial, em 1750. Então a gente pode colocar o continente africano, pelo menos nesse quesito, 270 anos atrasado em relação à Europa Ocidental. Se hoje a gente pensar que as mulheres japonesas, melhor expectativa de vida do planeta, têm expectativa de 93 anos, e um homem da República Centro-Africana tem expectativa de viver 46, a gente tem quase o dobro de expectativa de vida. Então há um deslocamento, há um descolamento muito grande. Mas como eu falei para vocês, queridões, não é o imperialismo sozinho, ou simplesmente pensar nele, que vai ajudar a gente a entender como que, infelizmente, a África chegou nessas condições. São ali um conjunto de elementos que eles vão, na verdade, se somando. E um desses elementos é importantíssimo, que são os aspectos naturais do nosso querido continente, a começar pela sua geologia. A África, ela é um continente geologicamente estável. Por quê? Desde o comecinho do Mesozoico, quando a América do Sul e a África começaram a se separar, ela se manteve inteiramente em uma única placa tectônica, que é a placa tectônica africana. Então,
dificilmente, ou raramente, né, não vou dizer nunca, vocês ouvem falar, olha, um terremoto em algum país africano, um terremoto varreu a Somália, um terremoto destruiu Angola, ou um vulcão entrou em erupção em Guiné. Não, como é uma mesma placa tectônica, ela goza dessa estabilidade tectônica, como faz, por exemplo, o nosso território. Aliás, o território africano é 4 vezes maior que o território brasileiro. Só que essa geologia, ela pode ser entendida também como uma falha, já que aqui nós temos o chamado Rift Valley, já que a própria placa africana ela está passando por um processo de fissura. A placa africana ela está se separando, criando aqui uma região de planaltos elevados, ali na Etiópia, onde está inclusive o Monte Kilimanjaro, ponto mais alto do continente, mais uma região, queridos, que se não é instável, mas que pelo menos é inóspita, que é o popular Vale da Morte, ali em Eritreia, Etiópia, parte da Somália, lugar onde as temperaturas, devido ao clima e devido ao calor geotérmico, podem não, ultrapassam com frequência 45, 48 graus. Você tem ali alguns, como chama, né, lagos de Salazar. Bom, eu vou lembrar uma hora. Depois eu compartilho com vocês. Você tem ali uma paisagem, queridões, que na tradução é meio vale lunar. Por quê? Por conta de lagoas sulfúricas que dificultam a ocupação. Além disso, a África vai ser um continente riquíssimo em rochas sedimentares, tanto na sua região norte quanto na sua região subsaariana. E essas rochas sedimentares têm carvão, tem petróleo, tem xisto, tem gás natural, tem reservas de diamante e também de rochas magmáticas e metamórficas, onde a gente vai encontrar, por exemplo, ferro, o alumínio, a bauxita, o quartzo, o mármore, o tungstênio, o urânio. A África ela é riquíssima no seu subsolo. E isso, queridões, não foi importante somente a partir da ocupação europeia. Populações africanas já exploravam esse subsolo. É claro que elas davam muito mais o valor de uso do que o valor de troca a essas mercadorias, mas já era um alvo de conflito. Quando a gente olha para o relevo africano, queridões, a gente passa a observar um relevo relativamente simples. Se a gente olhar para a massa continental africana como um todo, ela é um grande platô suavizado no interior. Como assim um grande platô? Você tem as planícies litorâneas, tanto na região do Atlântico quanto do Índico, e uma pequena elevação. Essa pequena elevação, ela vai se suavizando, tipo uma mesa que enverga, de tanto você usar. É isso que vai acontecendo com o relevo africano. Mas só aqui, queridões, ela já cria alguns ambientes diferentes. Por quê? O ambiente de litoral é diferente do ambiente de topo, que é diferente do ambiente de pé de serra, que é diferente do ambiente central. Se não bastasse essas diferenciações, você tem também algumas grandes cordilheiras. Me mexer rápido. Você tem ali algumas áreas mais elevadas, que funcionam não só para criar ambientes diferentes, como também para isolar determinadas populações dentro de um conjunto. Lá no noroeste africano, a presença da cordilheira do Atlas, que na verdade não chega a ser uma cordilheira, né? Um planalto residual. Ao sul, planaltos cristalinos desgastados, que são as cadeias do dragão, ou se vocês falam Afrikaner, que é o nome original dela, The Dragonstein, encontrando na África do Sul, em Lesoto, na Namíbia, na Botsuana, e resultado daquela fissura da placa africana, nós temos o maciço da Etiópia, também chamado de maciço do Quênia, onde nós vamos encontrar o Monte Kilimanjaro.
Então observem, queridões, como o relevo africano, ele cria novos ambientes e ele também funciona como uma certa barreira natural. Observem que eu vou estar sempre elencando isso nessa primeira parte. Por quê? Porque são essas barreiras naturais, esses diferentes ambientes, que vão possibilitar, ao longo da milenar história africana, que surjam diferentes etnias. Que ali vai estar um ponto-chave para a gente entender a África. A África, devido às suas características de relevo e clima, não possui tantos importantes ou enormes rios. Mas aqueles que ela possui são rios muito marcados na paisagem. São rios importantíssimos. É o caso, por exemplo, do rio Nilo, talvez um dos rios mais famosos do mundo, segundo maior no momento em extensão territorial, mas pode voltar a ser o primeiro. Há tipo uma disputa informal entre África e América do Sul para saber quem tem o maior rio. Então, ora acha uma nova nascente do Amazonas, ele fica maior que o Nilo. Ora acha uma nova nascente do Nilo, ele fica maior que o Amazonas. Mas, de toda maneira, o Nilo, ele nasce ali no Planalto da Etiópia, na região dos grandes lagos africanos, Lago Vitória, Lago Malawi, e segue em direção ao norte, sendo, queridões, o único corpo d'água que consegue vencer o deserto do Saara. Então, ao longo da história, o controle do rio Nilo era você controlar um recurso natural importantíssimo para água, para pesca, para navegação, mais tarde para geração hidrelétrica. Tanto é que quando a gente fala de antiguidade africana, quem que é a grande civilização? A civilização nilótica. Os egípcios, ali do Egito Azul, do Nilo Azul, né? Do Nilo Branco, que se desenvolveram principalmente no delta e próximo ao delta do rio Nilo. Se era assim na antiguidade, queridões, ele continua assim até hoje. Tanto é que ele é enorme, mas ele não é fronteiriço. O rio Nilo não faz a fronteira de nenhum país. E ele passa por somente 3, 4. Ah, ele nasce em Uganda, passa pelo Sudão do Sul, Sudão e Egito. E o controle das águas do Nilo é muito importante e alvo de rivalidade entre esses países. Também ali ao norte do Equador, a presença do rio Níger. O Níger, ele nasce no sotavento desses planaltos mais elevados do litoral e ele ameaça encarar o deserto do Saara. Chega ali até a região do Sahel, mais ou menos. Só que depois ele regride e vai desaguar ali no Golfo de Guiné. O Golfo de Guiné, queridões, é a região mais populosa e mais povoada da África. Tanto é que se você pegar um mapa da divisão política da África, ali a gente vai encontrar aquela série de paizinhos pequenos. Costa do Marfim, Togo, Benin, quem mais que está ali? Nigéria, Camarões, Senegal. Todo mundo ali aproveitando as características naturais dessa região. Só que entre as principais características não está a água doce. Então o Níger, assim como o Nilo, é um rio muito disputado. Passando na região central do planeta, o rio Congo, ou Amazonas africano. Por quê? Porque eles correm também no sentido longitudinal e tanto o Congo quanto o Amazonas têm em volta de si uma importantíssima e imensa floresta equatorial, o que cria uma divisão entre as áreas. Por quê? Se você lembrar que aqui você tem o maciço da Etiópia, logo depois do maciço da Etiópia, uma enorme floresta com um rio imenso que dificilmente é atravessado, você tem uma diferenciação muito grande entre as populações na margem direita e na margem esquerda do rio Congo e dos seus principais afluentes. O Zambeze, que vai correr ali na região centro-sul, famosíssimo pelas suas cachoeiras, é um rio muito fluido, o Zambeze, é um rio com um volume de água gigantesco,
tem muita corredeira, e ali você também tem o crocodilo do Zambeze, um bicho manso, considerado o terceiro crocodilo mais perigoso do mundo. Só perde para o crocodilo do Nilo, que é aquele que consegue engolir praticamente canoas inteiras, e para o crocodilo australiano. Aliás, dica, gente, olha que dica importante de biologia. Sempre que um animal é seguido pelo adjetivo australiano, saiba que esse bicho é perigoso. O crocodilo australiano, ele nada em água salgada caçando tubarão. Ó, que bichinho calmo, bacana de se conviver. E lá no sul, o rio Orange, que corre no país mais rico da África, que é a África do Sul. Para finalizar essa parte dos elementos naturais, o clima e a vegetação africanos. Como a África, queridões, é um continente relativamente baixo, que o Equador corta a sua região central, os climas se espelham, tanto a norte quanto a sul. Então você vai ter uma ocorrência de áreas ecúmenas e anecúmenas, com maior facilidade ou com menor facilidade de fixação. Por exemplo, o clima equatorial abriga a floresta equatorial, onde as densidades demográficas são baixas, porque é uma ocupação mais complicada. Já no tropical continental, onde nós teremos a conhecidíssima savana africana, a ocupação já é mais alta. Por quê? Por conta da facilidade em praticar a agricultura e também da caça. É nessa região da savana que se encontram os grandes animais africanos. Nós temos pequenas manchas de clima tropical úmido, também muito disputadas, com exceção de Madagascar, que é uma região de baixa densidade demográfica, e as regiões de semiárido. Essas regiões de semiárido, queridões, são aquelas que hoje mais chamam a atenção nesses problemas climáticos ambientais da África. Por quê? Porque essas regiões também são densamente ocupadas, mas não deveriam, porque são regiões frágeis. Ah, professor, frágil ao quê? Frágil ao avanço da desertificação. Então, enquanto o deserto do Saara e do Kalahari se expandem para essas regiões, isso pressiona a população que vive ali a ocupar terras mais ao sul. E aí você começa a ter aquela série de conflitos. Quando a gente falar de Darfur, lá no Sudão, por exemplo, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Os climas desérticos, que a gente vai encontrar no Saara, que é um deserto latitudinal, e o Kalahari, que é um deserto de corrente marítima fria, lugares pouquíssimo povoados. Você tem ali alguns povos tauregues, você tem ali alguns povos nômades, mas ninguém que fixe-se mesmo nesses grandes desertos. E tanto no extremo norte quanto no extremo sul da África, a presença do temperado mediterrâneo. Um clima que é marcado, queridos, por invernos muito frios. A gente acaba se enchendo aí de conceitos prévios a respeito da África e acha que ela vai ser permanentemente quente, mas não é. Tem regiões geladas na África. A Copa do Mundo da África do Sul registrou jogos ocorrendo com 5 graus Celsius lá fora e muito chuvosos. Então, é um clima e uma vegetação bem espelhada que nós temos na África. Então, a gente observou, queridões, que ao longo dessas características naturais, exatamente, não, meu, vocês eram jovens, mas a imagem do Dunga usando seus cachecóis e suéteres geométricos ficou. Vocês observaram, queridões, que a África ela tem ali vários lugares diferentes entre si, vários diferentes ambientes, que podem isolar e que podem levar à disputa das populações por esses lugares. Esse isolamento e essas disputas, somadas ao fato de que esse foi o continente onde o homem surgiu, o ser humano, queridões, ele é naturalmente um animal de...
as peles brancas, amarelas, peles brancas, amarelas, verdes, todas aberrações. Nós somos negros em nossa origem. Então, isso é um dos fatores que explica essa enorme diversidade étnica. Uma ocupação antiga, intensa, onde você tem um conjunto de regiões anecúmenas que acabam fazendo com que as várias populações se isolem e disputem regiões onde a agricultura, onde a criação, onde o extrativismo é mais possível. Esse é um mapa realmente clássico dentro da geografia, já apareceu em inúmeras questões em vários vestibulares, onde a gente mostra a distribuição étnica do continente africano e depois nós sobrepomos ali a divisão política do continente africano, levando a crer nas rivalidades étnicas como um dos grandes elementos para entender esses conflitos, consequentemente, para entender esses problemas. Essas etnias africanas, elas são as mais variadas possíveis. Aliás, algumas das línguas mais antigas do mundo estão na África. Vocês, futuros arqueos e etnolinguistas, terão na África um lugar muito interessante para as suas pesquisas, mas, de certa forma, a gente consegue dividir essa enormidade étnica em dois grandes grupos. O pessoal da África mediterrânea, ali nas bordas do Mediterrâneo, onde vocês já podem observar existe uma menor diversidade étnica, onde nós teremos povos caucasoides de origem árabe, que durante os séculos 7 e 8 se converteram ao islamismo e, pelo seu contato muito antigo com os europeus, tiveram a constituição de estados endógenos. O elemento religião foi um unificador. O modelo de Estado europeu, ele foi copiado. Então, ali, queridões, você tem menos conflitos étnicos. Não que eles não existam, mas eles ocorrem em menor quantidade. E as etnias da África subsaariana, aquela região ao sul do deserto do Saara, onde vão predominar povos negroides, aqueles povos de pele negra, de inúmeras etnias que se espalharam ao longo desses diferentes ambientes africanos, onde predomina-se ou o cristianismo, devido ali ao período de colonização, ou algumas religiões locais. Isso hoje é um foco de choque. Por quê? Porque o islamismo ele tende a avançar, ele é uma civilização expansionista, então você já tem países como a Nigéria, em que o norte islâmico se contrapõe ao sul cristão e animista, como o Sudão, que isso levou inclusive a separação do país, e o contato com os europeus é relativamente recente, é a partir do século XV e intensivado a partir do século XVIII. Como são populações em que a ideia da etnia é maior do que a ideia do Estado. Lembra quando a gente falou de formação do Estado-nação? Esses estados tiveram que se formar com força coercitiva, ou seja, predominam na África subsaariana estados exógenos, onde as disputas por poder, onde as rivalidades locais, elas batem muito forte e acabam levando a sérios problemas. É claro que uma hora ou outra a gente chegaria ao colonialismo europeu, a esse longo período, 500 anos pelo menos, em que a Europa manteve o controle econômico, social e político sobre a África. A ocupação europeia, queridos, ou o contato da Europa com a África, ele tem diversos momentos. São 3 para a gente ser mais exato. Mas, falta 1 minuto só, 5 minutinhos aí para a gente ir no banheiro e beber água, 15 para o meio-dia, vocês voltam aqui. Pode ser, gente? Pode ser pelo mesmo link? Antes que eu caia, já deixar vocês avisados, tá?
Daqui a pouquinho a gente volta. Maravilha. Então, 15 para o meio-dia, todo mundo aqui, que eu vou ver se eu boto um salompas nas costas.